Boa noite, turma. E aí, tudo bem com vocês? Beleza? Então, fiz essa videoaula corrigindo aqueles 5 exercícios que eu passei na última videoaula para vocês, tá? Espero que vocês tenham tentado fazer, porque agora eu vou corrigir, tá ok? Então vamos lá. Bem, os exercícios são esses aqui, esses 5, tá bom? Tudo de equação do segundo grau, para a gente poder descobrir as raízes. Então vamos começar aqui pela primeira, tá? Então, aqui na primeira equação, eu tenho 2x² mais 8x mais 6 igual a 0. Então, lembrando da última aula, né? Primeiro a gente tem que descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá bom? Então, aqui eu olho para a equação e vejo que o A é igual a 2. Lembrando que o A é o número que multiplica o x ao quadrado. O B é igual a 8. Lembrando que o número que multiplica o x é B. E o C é igual a 6, que é o termo independente, o número que não multiplica ninguém. Então, aqui eu escrevo A igual a 2, o B igual a 8 e o C igual a 6. Agora, eu aplico aqui na fórmula de Bhaskara, né? Começando primeiro pelo delta, que é quem eu calculo primeiro. Tá? O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou pegar aqui onde tem B no delta e vou colocar 8. Onde tem A, vou colocar 2. E onde tem C, vou colocar 6. Vou substituir os valores e vou fazer a conta. Então, aqui onde tem o B, eu botei o 8, porque o B é igual a 8. Onde tem o A, eu coloquei o 2, porque o A é igual a 2. E onde tem o C, eu coloquei o 6, porque o C é igual a 6. Isso respeitando a fórmula aqui, B ao quadrado menos 4AC. Fazendo as contas, lembrando que primeiro eu tenho que fazer as potências e as multiplicações, por último a subtração, tá? Então, fazendo aqui a potência, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Aqui eu tenho 4 vezes 2 vezes 6. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Então, fica 64 menos 48, que é igual a 16. Logo, o delta é igual a 16. O que isso significa? Que eu terei duas raízes reais distintas. Vou ter duas raízes diferentes. Então, vindo aqui na fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre o dobro de a, e substituindo os valores, né? Lembra da última aula, né? Onde tem o b, eu coloco quem? O 8. Onde tem o A, eu coloco o 2. E onde tem o delta, eu coloco o delta que eu descobri aqui, 16. Então, como B é 8, aqui vai ficar menos 8. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 16, sobre o dobro de A. O A é igual a 2. Então, aqui fica o dobro de 2. Então, calculando raiz quadrada de 16 é igual a 4. Não é isso? Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, fica menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 16, que é igual a 4, sobre 4. Aqui eu vou ter duas raízes. Uma eu vou usar o sinal de mais, a outra eu vou usar o sinal de menos. Uma das raízes eu vou chamar de x1, que é onde eu vou usar o sinal de mais. A outra raiz eu vou chamar de x2, que é onde eu vou usar o sinal de menos. Então, aqui eu vou ter menos 8 mais 4 dividido por 4. Aqui eu tenho menos 8 mais 4, né? Como se eu devesse 8 pagasse 4. Fico devendo 4. Então, menos 8 mais 4 é igual a menos 4. Menos 4 dividido por 4 é igual a menos 1. Então, x1 é igual a menos 1. Aqui eu tenho que lembrar aquelas regrinhas de sinais, que diz o seguinte: na multiplicação e na divisão, sinais iguais, o resultado sempre é positivo, e sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Agora, na adição, quando os números têm o mesmo sinal, eu somo os números e repito o sinal. Quando os números têm sinais diferentes, eu subtraio o módulo dos números, né, e coloco o sinal do número de maior módulo. Tá? Então, aqui, ó, como o número que tem o maior módulo é o 8, então prevaleceu o sinal dele. Então, aqui ficou menos 4, tá bom? Aqui eu tenho menos 8, menos 4. Sinais iguais, eu repito, somo o sinal. Então, menos 12. Então, menos 12 dividido para 4, que é igual a menos 3. Se vocês tiverem alguma dúvida nessas regrinhas de sinais,
É só comentar lá na plataforma que eu faço um vídeo só tirando dúvidas sobre essas regrinhas de sinais para vocês, tá? Só vocês pedirem. Então, aqui eu tenho menos 8, menos 4, menos 12. Menos 12 dividido para 4 dá menos 3. Então, x2 é igual a menos 3. Então, x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 3. Então, a solução dessa equação é menos 3 menos 1, né? Onde o x1 é o menos 1 e o x2 é o menos 3. Beleza? Ok. Espero que você tenha acertado essa, né? Vamos para a segunda. Então, na segunda eu tenho aqui menos x² mais x mais 6. Aqui eu olho para frente do x², só vejo sinal de menos, não vejo número. Então, é como se tivesse menos 1 aqui na frente, né? Porque o a é o número que multiplica o x². Se não tem nada na frente do x², o a é 1. Mas se tem só o sinal de menos, então o a é menos 1. O b é quem está na frente do x. Aqui não tem número nenhum, então o b é 1. Ok? E o c é o termo independente. O c é igual a 6. Então, o a vale menos 1, o b vale 1 e o c vale 6. Então, vou calcular o delta aqui primeiro. b² menos 4ac. Então, onde tem b, eu boto 1. Onde tem o a, eu boto menos 1. E onde tem o c, eu boto 6. Então, fica b² menos 4ac. Lembrando que o b é 1, o a é menos 1 e o c é 6. Beleza? Fazendo as contas, primeiro eu faço a potência. 1 ao quadrado é 1. Aqui, na multiplicação, menos com menos dá mais, então fica mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 1 mais 24 é igual a 25. Acabamos de achar que o delta é igual a 25. Ou seja, o delta é positivo, maior do que zero. Vai me dar duas raízes diferentes. Então, substituindo na fórmula, como b é 1 e a fórmula eu tenho menos b, então vai ficar menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta, esse delta que eu acabei de descobrir aqui o valor, dividido pelo dobro de a, onde o a é menos 1. Então, fica menos 1 mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes menos 1. Calculando, raiz quadrada de 25 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, fica menos 1 mais ou menos 5 dividido por menos 2, porque 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, aqui agora eu separo em duas raízes. Uma eu vou usar o mais e a outra eu vou usar o menos. Vou chamar a primeira de x1. Então, x1 fica menos 1 mais 5 sobre menos 2. Então, menos 1 mais 5 dá 4, né? Como se eu devesse 1 e pagasse 5, sobra 4. 4 dividido para menos 2 é igual a menos 2. Achamos uma raiz, né? x1 é igual a menos 2. O x2 eu vou usar o menos. Então, x2 é igual a menos 1, menos 5 sobre menos 2. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Menos 6 dividido para menos 2, lembra? Divisão de números com o mesmo sinal, é positivo. Menos 6 dividido para menos 2 dá igual a 3. Então, acabei de descobrir o x1 vale menos 2 e o x2 vale 3. A solução dessa equação é menos 2, conjunto de solução, menos 2 e 3, onde o x1 é o menos 2 e o x2 é o 3. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Próximo. Aqui eu tenho o a é igual a 6, o b é igual a menos 5 e o c é igual a 1. Aplicando na fórmula, calculo o delta. Então, onde tem b, coloco menos 5. Onde tem a, coloco 6. E onde tem c, coloco 1. Só vou substituir por enquanto. b², por que eu boto parênteses? Porque o delta é negativo. E eu preciso ter o b². O delta é negativo, não. O b é negativo. E eu preciso ter b². Então, como b é menos 5, eu boto menos 5 ao quadrado. Então, menos 4 vezes a, o a é 6, vezes c, o c é 1. Beleza? Então, calculando aqui, menos 5 ao quadrado, 25. Lembrando que todo número elevado ao quadrado sempre é positivo, hein? Então, menos 5 elevado ao quadrado é 25. Calculando aqui, 4 vezes 6 vezes 1 dá 24. Então, 25 menos 24 é igual a 1. Então, o delta deu igual a 1. Positivo. Vou ter duas raízes reais diferentes uma da outra. Então, substituindo aqui na fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre o dobro de a, é sempre a mesma fórmula, tá?
Eu tenho aqui menos b. Por que o parênteses? Porque o b é menos 5. Então, é menos b que está na fórmula. Então, é menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre o dobro de a. O a vale 6. Então, se o a vale 6, é o dobro de 6. Então, aqui um sinal de menos antecedendo um parêntese. Troco o sinal de quem está dentro do parêntese. Então, aqui vai ficar 5, positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1, né? E embaixo 12, porque 2 vezes 6 igual a 12. Então, fica 5 mais ou menos 1 sobre 12. Daqui eu divido em duas raízes. Primeira, x1, onde vou usar o sinal de mais. Então, x1 é igual a 5 mais 1 dividido para 12. 5 mais 1, 6. 6 dividido para 12. Bem, se eu dividir 6 para 12, vai dar um número menor do que 1, não vai dar um número inteiro. Tá? Então, eu posso optar por deixar em forma de fração. Foi o que eu fiz aqui. Eu apenas simplifiquei. Eu dividi a parte de cima e dividi a parte de baixo por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, fica 1 sobre 2. É só você pensar, né? Eu tenho 6 dividido para 12. 6 é metade de 12, né? Então, tem que dar meio. Beleza? E quem é o x2? x2 eu vou usar o sinal de menos. Aqui, desse resultado que eu achei. Só que eu vou usar o menos. Então, x2 vai ser igual a 5 menos 1 dividido para 12. Isso é igual a 4 dividido para 12. Aqui é o mesmo caso, vai ficar em forma de fração, só vou simplificar. Então, simplificando, eu divido em cima por 4 e divido embaixo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, o resultado final, 1/3. Então, x1 é igual a meio e x2 é igual a 1/3. Solução, 1/3 e meio, né? Onde o x1 é meio e o x2 é 1/3, tá? Lembrando que a ordem aqui não é importante. Posso botar na ordem que eu quiser aqui, tá? Eu poderia ter colocado meio e 1/3, sem problema. Ok? E acertar essa daí? Facinha, né? Então, vamos para a próxima. Essa daqui, vocês podem ver que a resolução ficou bem pequenininha, né? Vocês vão descobrir por que daqui a pouco. Vamos lá. Quem é o A? O A é o menos 3. Quem é o B? O B é 6. Quem é o C? O C é menos 3. O A é o número que multiplica o x ao quadrado, o B é o número que multiplica o x e o C é o número sozinho, termo independente. Então, aqui eu olho diretamente e vejo que o A vale menos 3, o B vale 6 e o C menos 3. Aí eu escrevo aqui, A menos 3, B 6 e o C igual a menos 3. Calculo quem primeiro? O delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, onde tem o B, coloco o quê? O 6. Onde tem o A, o menos 3. E onde tem o C, o menos 3. Então, fica B ao quadrado menos 4AC, 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes menos 3. O que eu faço primeiro aqui agora? Primeira potência. E o quê? E as multiplicações. Por último, que eu faço aqui a subtração, ou no caso, se fosse uma adição, a adição. Então, 6 ao quadrado, 36. Aqui eu tenho as regrinhas de sinais para cumprir. Vamos lá. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Lembra que na última aula eu falei que quando você tem uma multiplicação, se a quantidade de sinais menos for par, o resultado é positivo. Se a quantidade de sinais menos for ímpar, o resultado é negativo? Então, aqui eu tenho 3 menos, é ímpar, então o resultado é negativo, tá bom? Então, multiplicando, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, fica 36 menos 36, que dá 0. O que significa quando o delta dá 0? Eu tenho duas raízes iguais, porque a fórmula que tem aqui menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre o dobro de a, quando delta é 0, essa parte aqui, raiz de delta, some. Vai ficar só menos b sobre 2a. Foi o que eu coloquei aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, as duas raízes vão ser iguais. Vai ser calculado dessa maneira mais simples aqui. Então, onde tem b, coloco 6. Então, menos 6. Onde tem a, coloco menos 3. Então, no lugar do a, o menos 3. Fica menos b sobre 2a. Então, menos 6 sobre 2 vezes menos 3.
Isso vai dar menos 6 sobre menos 6, ou seja, menos 6 dividido para menos 6, que dá 1. A minha única solução é 1. Então, essa equação aqui só tem uma solução ou duas iguais, né? Só tem uma raiz ou duas iguais, que é igual a 1. Muito bem, vamos para a última agora. Aqui eu tenho o A vale 5, o B vale menos 3 e o C vale 5. Então, o A vale 5, o B menos 3 e o C 5. Substituindo na fórmula, b quadrado menos 4ac, fica delta é igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 5. Então, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 3, o a é 5 e o c é 5. Menos 3 quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 5. Menos 3 ao quadrado é 9. Lembra que eu falei que todo número elevado ao quadrado sempre é positivo? Então, dá 9. E aqui só tem um sinal de menos, então repita aqui menos. Quantidade ímpar, né? Então fica negativo. Aqui eu tenho 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100, que dá 100. Então fica 9 menos 100, que é igual a quanto? Menos 81. Né? Eu tenho um número menor subtraindo um número maior dele, né? Então dá negativo, menos 81. O que ocorre quando o delta dá negativo? Isso mesmo, não possui raízes reais. Quando o delta dá negativo, a equação não possui raízes reais. Então, eu digo que a solução é o quê? Vazia. Então, essa questão 5 aqui, essa equação não possui raízes reais. Tem solução vazia. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Então, eu gostaria que vocês comparassem com as questões que vocês fizeram e avaliassem quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram. E comenta, né, lá na plataforma. Qualquer dúvida pode perguntar, que eu estou lá para ajudar vocês e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? E aguardem a próxima videoaula aí. Um abraço a todos, bons estudos. Valeu!